Domínio valeriano. O termo Valeriano Freehold refere-se à área de terra controlada pelos valerianos no continente de Essos. Centrada em torno da cidade de Valíria, na península de mesmo nome, a Cidade Franca foi a maior civilização de seu tempo e, no auge de seu poder, cobria mais da metade do mundo conhecido. A ascensão de Valíria. Pensado inicialmente para ser uma modesta comunidade de pastores, os valerianos ganharam proeminência 5.000 anos atrás, depois que descobriram dragões vivendo nas 14 incêndios, uma cadeia de vulcões nas montanhas de sua terra natal. Depois de domar as poderosas feras, os valerianos os usaram para conquistar as terras vizinhas da Península Valeriana e começaram a se expandir para fora. O Império Giscari, localizado na margem oposta da Baía dos Escravos dos Valerianos, foi a primeira grande potência a enfrentá-los em batalha. Buscando deter a expansão valeriana, os Giscari declararam guerra a seus vizinhos. Legiões maciças de soldados escravos Giscari marcharam contra Valíria em uma série de 5 grandes guerras, mas todas as vezes foram derrotadas. As forças do domínio então marcharam sobre a capital Giscari de Giz e a devastaram, deixando pouco mais do que uma ruína fumegante para trás e quase erradicando o povo e a cultura Giscari da história. Depois, a Cidade Franca de Valir tornou-se a civilização dominante no mundo conhecido, com sua própria língua, religião e costumes. O Freehold fundou várias cidades-colônia, conectadas por uma rede de estradas que levavam de volta à capital. Várias dessas colônias no oeste tornaram-se as cidades livres. Eles eventualmente entraram em conflito com as cidades-estados Roinares ao longo do rio Rhoine, levando às guerras Roinares. A luta culminou cerca de 1000 anos atrás com a derrota dos Roinares e a destruição de suas cidades, com os sobreviventes fugindo em uma migração em massa liderada por Nimeria, cuja frota de refugiados acabou se estabelecendo em Dorne, no sudeste de Westeros. Alguns séculos atrás, uma das grandes famílias de Valíria, os Targaryen, estabeleceu a Fortaleza de Pedra do Dragão em uma ilha na costa de Westeros, usando-a como posto avançado de comércio da Cidade Franca de Valíria. A perdição e consequências. Por quase 5.000 anos, a supremacia valeriana permaneceu incontestada. No entanto, um evento cataclísmico conhecido como Dedo On, uma enorme erupção vulcânica dos 14 incêndios, devastou a capital valeriana, seu povo e as terras vizinhas. A própria Península Valeriana foi despedaçada e o oceano veio varrendo, tornando-se o mar fumegante. Os dragões, assim como a história registrada valeriana, os feitiços e o conhecimento foram perdidos. Com seu centro de poder destruído, o Império entrou em colapso. Das poderosas famílias de senhores de dragões que governavam a Cidade Franca, apenas a Casa Targaryen sobreviveu, pois havia estabelecido Pedra do Dragão do outro lado do Mar Estreito anos antes da perdição. As colônias sobreviventes do Valeriano Freehold se dividiram em cidades-estados independentes rivais. No oeste, elas se tornaram as cidades livres. No leste, as cidades Giscari conquistadas da Baía dos Escravos reafirmaram sua independência, mas 5.000 anos de dominação valeriana varreram a maior parte de sua cultura original. Com o coração de Freehold destruído, suas colônias sobreviventes a oeste e leste reafirmaram sua independência, fraturando politicamente o continente e iniciando uma série de guerras selvagens pelo domínio conhecido como Século de Sangue, durante o qual Volantis tentou reformar o Império Valeriano sob seu domínio, mas acabou fracassando. Várias dessas colônias formaram as cidades livres a oeste e as cidades da Baía dos Escravos a leste. A própria Península Valeriana no centro permaneceu devastada e em grande parte deserta. Enquanto isso, sem os valerianos e seus dragões para mantê-los sob controle, as hordas montadas Dothraki varreram o continente das planícies centrais do Mar Dothraki, saqueando e conquistando novos domínios das áreas vizinhas. Do ponto de vista Dothraki, a perdição começaram sua própria era de ouro de conquista e expansão. No extremo noroeste de Essos, a cidade oculta de Bravos, fundada por escravos fugitivos que fugiram de Valíria, agora se revelou ao mundo. Enquanto as outras colônias valerianas foram deixadas no caos, Bravos era uma ilha de estabilidade porque não tinha laços políticos ou econômicos com a Cidade Livre, e rapidamente se tornou a mais poderosa das cidades livres. As ruínas de Valíria no Mar Fumegante permanecem e são consideradas amaldiçoadas por outras civilizações. Alguns acreditam que a perdição ainda governa Valíria, habitando-a com demônios e impedindo que alguém entre nas ruínas e emerja vivo. Em resposta à doença conhecida como escala de cinza, as cidades do leste enviam os mais afetados pela praga, conhecidos como Homens de Pedra, para as ruínas de Valíria para morrer. A doença avançada significa que poucos, ou nenhum, dos Homens de Pedra retém qualquer pensamento lúcido, tornando-se criaturas monstruosas que atacam qualquer um que vagueie por Valíria. Cidades. Cidades em ruínas. Antiga Valíria. Tiria. Oroz.
Colônias sobreviventes nas cidades livres. Lorat. Lige. MYR. Norvos. Pentos. Coor. Tiroz. Volantis, Valizar, Celhores, Voluntares. Colônias sobreviventes na Península Valeriana. Mantares. Elíria. Tolos. Sobrevivendo cidades na Baía dos Escravos. Meereen. Astapor. Yunkai. Nos livros. Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, Valíria não tinha um único governante e não era um reino nem um império. Oficialmente, todos os proprietários de terras nascidos livres, proprietários livres, tinham a mesma palavra no governo, daí o nome formal de sua civilização era Condomínio Valeriano. Na prática, no entanto, isso significava que o Frealde era essencialmente uma oligarquia, administrada por famílias nobres ricas. Havia cerca de 40 dessas famílias de riqueza, nascimento nobre e forte habilidade de feitiçaria. Conhecidos como Dragonlords, eles eram os que possuíam dragões e tendiam a dominar o resto da população. Os Targaryen eram uma dessas famílias, mas longe de serem as mais poderosas. Como essa situação de famílias poderosas era de fato e não de jure, as famílias dos Senhores dos Dragões não eram casas nobres como os Westerosi as entendem. A Cidade Franca não apenas conquistou o Império Giscari, mas também as cidades-estados do povo Rhoynares estabelecidas ao redor do rio Rhoyne, levando ao êxodo desse povo através do mar para Dorne. As modernas cidades livres, assim como várias outras cidades ao longo de Essos, foram estabelecidas como colônias valerianas e se tornaram independentes depois que a Cidade Franca foi destruída. A principal exceção a isso é a Cidade Livre de Bravos, localizada no extremo noroeste de Essos. Bravos foi fundada por escravos fugitivos que fugiram de seus captores valerianos, e a cidade permaneceu escondida mesmo muito tempo depois da perdição de Valíria. Por esta razão, Bravos é às vezes referida como a filha bastarda de Valíria. Os valerianos tinham uma forte política de tolerância religiosa. Todos na Cidade Franca, do Senhor do Dragão ao escravo, eram livres para acreditar e praticar qualquer religião que escolhessem, desde que cumprissem seus deveres e pagassem seus impostos. Na verdade, algumas das cidades livres foram fundadas por dissidentes religiosos que acharam a cidade livre muito tolerante. Permitir tais medidas era uma boa governança básica por parte dos valerianos, e também um meio de manter sua grande população escrava sob controle relativo, ou seja, as pessoas aplacadas eram menos propensas a se rebelar. Os próprios valerianos tinham seus próprios deuses, mas os mestres de Westeros acreditam que os Senhores dos Dragões eram tão arrogantes que se consideravam acima de qualquer afiliação religiosa, incluindo a sua. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!